Fala pupilas, como é que vocês estão? Tudo certo? Se você chegou até essa aula sobre dieta, é porque você assistiu a aula 1 sobre treino, né? E lá a gente falou sobre as 4 regras que, inclusive, são comprovadas cientificamente para você atingir resultado, que são técnica, carga, amplitude de movimento e esforço inteligente. Agora, você sabe que não basta treinar para que você atinja o resultado que você tanto deseja. O que a gente precisa? A gente precisa também de um outro pilar que é a dieta. A dieta, ela precisa sempre estar andando junto com o treinamento. Provavelmente você conhece alguém ou até mesmo já foi essa pessoa, assim como eu já fui, que foi lá, né, fez aquelas dietas malucas, ia lá, treinava um monte, se matava de fazer aeróbio, reduzia tudo, tirava carboidratos da sua alimentação, comia apenas proteínas e saladas, né? E depois de algum tempo, a pessoa ficava eternamente naquele efeito de perdia um peso, reganhava, perdia um peso, reganhava, às vezes até ganhava mais do que estava antes, e isso que a gente chama de um efeito sanfona. E esse efeito sanfona, ele acontece principalmente por quê? Porque provavelmente essas pessoas fizeram cardios excessivos, fizeram uma dieta absurda e levam a um drástico déficit calórico. O que é um déficit calórico, né? É quando você vai lá e reduz demais da sua alimentação, muito menos do que você gasta diariamente. Isso vai fazer com que você perca massa muscular. E esse é o ponto que a gente vai chegar aqui. O que acontece? Essas pessoas provavelmente foram lá e fizeram cardios em excesso, reduziram drasticamente da alimentação, e isso faz com que você tenha um déficit calórico absurdo. O que é um déficit calórico absurdo? É quando você reduz demais da alimentação e você está tendo poucas calorias no seu dia. Então você está comendo muito menos calorias do que você gasta, digamos assim, que para sobrevivência. E isso é uma das piores estratégias que você pode utilizar. Porque o que acontece? Quando você faz essas dietas de uma redução muito severa de calorias, uma das coisas que você perde é massa muscular. E, como eu disse para vocês, isso é um tiro no pé. Então o que acontece? Quando você perde peso de maneira abrupta, como por exemplo, eu falei ali, né, por você fazer essas dietas malucas aí, essas dietas à moda, uma dieta que você viu na internet, quando você perde muito peso, você perde também o que a gente chama de metabolismo basal. O que é isso, professor? Imagine o seguinte, metabolismo basal é o quanto você gasta de calorias no seu dia, o quanto você deveria se alimentar para que você mantenha o seu peso. Tá? Isso vai ser o metabolismo basal. Para você manter as funções do seu organismo funcionando legal, isso vai ser seu metabolismo basal. Agora, né, digamos que, vou chutar um valor aqui, tá? Digamos que você gaste hoje 2.000 calorias para manter exatamente o peso que você está hoje. A partir do momento que você perde peso de uma maneira abrupta, quando você perde 5 quilos no mês, perde 10 quilos no mês, o que acontece? O seu metabolismo basal, ele reduz. O que isso significa? Que ao invés daquelas 2.000 calorias que eu estava gastando antes para sobreviver, para manter os meus órgãos funcionando, agora eu passo a gastar, digamos que 1.800. Só que o que acontece? Quando você está fazendo essas dietas loucas aí, a partir do momento que você desiste delas, você vai lá e chuta o balde, você volta a comer como antes. E você volta a comer, digamos, as 2.000 calorias de antes. E o que vai acontecer? Se antes eu estava em déficit calórico, né, ou até mesmo se eu estava antes consumindo apenas a quantidade para eu manter o meu peso com aquelas 2.000 calorias, agora você está consumindo 200 calorias a mais. Ou seja, mesmo comendo a mesma quantidade de antes, você vai começar a engordar. E é por isso que você fica eternamente nesse efeito sanfona e às vezes até mesmo tem um reganho de peso. Beleza, entendi. Mas como que a gente vai fazer para que isso não aconteça com você? Ou se já aconteceu com você, assim como já aconteceu comigo, como que a gente pode reverter isso? Então o primeiro passo para que você reverta isso é a gente não perder massa muscular. Tem até um estudo, né? Não sei se você já viu aquele programa de TV americano, The Biggest Loser, né? Que chama a galera lá com sobrepeso extremo e faz eles emagrecerem ali, quem mais emagrecer naquele programa vai ser o vencedor. E alguns cientistas foram lá, pegaram os participantes desse programa e acompanharam ao longo de 6 anos, tá? E esses participantes, né, primeira coisa que aconteceu, depois de 6 anos, a maior parte deles reganhou além do peso do que eles entraram no programa. Eu não lembro ao certo qual que foi a perda que eles tiveram, mas alguma coisa em torno de 48 ou 58 quilos no programa. E depois que eles pararam com o programa, né, depois de 6 anos, eles reganharam esse peso e ganharam um peso além. Só que qual que era o objetivo desses cientistas? Era saber como que estava a parte metabólica desses participantes. E eles confirmaram isso que eu falei para vocês, né? Que o metabolismo deles
havia reduzido. Ou seja, por mais que eles estivessem comendo, claro, uma quantidade absurda ainda de comida, ainda assim, mesmo comendo talvez a mesma quantidade do que antes, ainda assim eles iriam engordar, eles iriam ganhar peso, por causa que isso faz com que o seu metabolismo fique lento. Até mesmo, deixa eu trazer um dado para você. Provavelmente, né, se você, assim como eu, já falou para alguém, ou até mesmo já ouviu de alguém, ou é a pessoa que diz que a sua genética não é boa, que com o passar da idade você foi lá e ficou com o metabolismo lento, né, que provavelmente aconteceu alguma coisa, mas deixa eu te falar, muito provavelmente tudo isso é uma mentira, né? A gente tem aí estudos falando que para a mulher o que mais vai fazer essa lentidão no metabolismo vai ser a menopausa. Se você não chegou na menopausa, isso daí são tudo desculpas. Só que o que a gente tem como comprovação? A gente tem como comprovação que quanto mais fracassos em treino e dieta você teve ao longo da sua vida, mais o seu metabolismo vai ficando lento. E por que disso? Porque provavelmente nesses fracassos que você teve aí, digamos assim, você fez uma redução muito drástica de calorias e, por consequência, perdeu massa muscular. E é por isso que eu estou te falando, se você não quer deixar o seu metabolismo lento, se você quer melhorar o seu metabolismo, deixar ele como ele deveria estar, a gente precisa melhorar a massa muscular ou pelo menos manter ela num processo de emagrecimento. E vai ser desse ponto que a gente vai partir. Beleza, mas como que a gente faz para que a gente não perca massa muscular ao longo de um processo? Primeira coisa que a gente deve fazer é ter paciência no emagrecimento. O que a gente pode perder? O quanto que a gente pode perder? Antes de te falar o quanto que a gente pode perder, eu quero te mostrar um outro estudo, tá? Esse estudo analisou mulheres com perda de peso com diferentes dietas. E o que ele mostrou? Ele mostrou que um grupo daquelas mulheres fizeram uma dieta de 1.100 calorias e o outro grupo fez uma dieta de 550 calorias a menos. Só para corrigir aqui, um grupo fez um déficit calórico de 1.100 calorias a menos, tá? Então ela consumiu menos 1.100 calorias do metabolismo dela, e um outro grupo fez um déficit calórico de 550 calorias. E o que eles observaram? Obviamente que o grupo que fez um déficit calórico maior teve uma perda de peso maior. Só que o que aconteceu? O que foi de diferente? O bacana foi que esse estudo ele comparou também a perda de gordura ao longo do processo. E ele mostrou que por mais que as pessoas que fizeram um déficit calórico mais moderado, foram aquele grupo de mulheres que fizeram um déficit calórico de 550 calorias, elas perderam mais gordura por mais que elas tenham perdido menos peso. Ou seja, o grupo que perdeu mais peso, ela perdeu mais massa muscular e perdeu mais líquido. Pouca parte disso era realmente gordura. Já as pessoas que tiveram um déficit calórico mais moderado, aconteceu outras coisas. Além delas perderem mais gordura, perderem menos massa muscular, esse grupo também perdeu um pouquinho de massa muscular, mas perdeu bem menos do que o outro grupo, eles também conseguiram manter a performance ao longo dos treinos. Já o grupo que fez uma redução calórica maior, perdeu performance ao longo dos treinos. E lembra que eu falei para vocês lá na aula 1 que a gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode perder intensidade, a gente tem que tentar progredir a intensidade dos nossos treinos e não perder. Então, acaba que um déficit calórico muito alto pode ser um tiro no pé. Então, assim, para a gente perder, tá? Só para a gente entender aqui, para que a gente consiga perder algo em torno ali de 1 kg de gordura, eu preciso ter uma redução de 7.000 calorias. Isso seria algo em torno ali de 1.000 calorias no dia, mas a gente já viu que 1.000 calorias no dia é demais. Então, o que seria um recomendado? Primeira coisa, né? O recomendado para você perder vai variar muito de algumas coisas. Por exemplo, a tua idade, vai variar do seu peso. Então é muito provável que uma pessoa mais pesada vá perder mais peso, né, em decorrência do peso dela. Então, digamos, uma pessoa que está com 80 quilos, talvez ela perder 1 quilo ao longo de uma semana não seja muita coisa. Já uma pessoa que está com 55 quilos, se ela perder 1 quilo, foi muita massa muscular embora, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, quanto que a gente vai perder de peso vai depender muito do nosso peso atual, da nossa idade, de alguns fatores até mesmo genéticos, mas o que a gente tem de recomendação do que você pode fazer de déficit calórico, que é um déficit calórico moderado. Algo em torno de 300 a 700 calorias vai ser legal para que você mantenha a massa muscular. Por que eu deixei aberto isso daqui? Porque há pessoas que têm um volume de massa muscular maior, conseguem sustentar melhor, pessoas com níveis de treinamento diferente,
Mas o que eu gosto de fazer com o nutricionista da minha equipe? Eu gosto de trabalhar com o que a gente chama de déficit calórico progressivo. O que é um déficit calórico progressivo? É você, né, ir aos poucos progredindo nesse déficit calórico. Então a gente começaria com um déficit calórico mais moderado, de 300 calorias, e com o passar do tempo, conforme você vai perdendo peso, e conforme até mesmo esse peso vai estabilizando, a gente vai aumentando esse déficit calórico. Não de uma vez eu vou lá e jogo 1000 calorias de déficit para você. Dessa forma, é muito provável que você perca massa muscular, e junto dessa perda de massa muscular, você vai vir a ter flacidez. E não é isso que a gente quer para você, a gente quer tonificar você. Então a gente quer uma dieta onde você consiga emagrecer, que é perder gordura, e talvez até mesmo ganhar massa muscular nos pontos que você deseja. Só para que você tenha mais ou menos uns dados ali para saber o quanto que eu poderia perder em uma semana mais ou menos, vamos lá. Se você é uma falsa magra, né, uma pessoa que está ali com seus 55 quilos, mais ou menos, tá? Mas tem uma boa quantidade de gordura, algo em torno de meio quilo por semana vai ser mais do que suficiente para você. Começou a perder mais do que isso, é muito provável que você esteja perdendo massa muscular junto. Se você é uma pessoa já com algum sobrepesozinho, tá com alguma gordura excedente ali, até 700 gramas por semana você consegue manter a sua massa muscular. Já uma pessoa que está com um sobrepeso realmente, né, um sobrepeso mais alto, né, uma obesidade grau 2, uma obesidade grau 3, até 1 quilo por semana vai ser algo adequado. É por isso que eu falei para vocês, não existe uma regra aqui, né? A gente tem que ver o que vai se adaptar a cada um, mas o mais importante é que nesse processo você não perca a massa muscular e fique realmente tonificada. Professor, eu entendi, mas como é que eu sei o quanto que vai ser essas 300 calorias aí de déficit calórico que você está me falando? Como é que eu faço para saber esse cálculo? Existem 3 coisas que a gente precisa saber. A primeira coisa é o meu gasto calórico basal, que vai ser o quanto eu gasto de energia para manter as funções do meu corpo, como eu já disse para vocês antes. Isso vocês encontram facilmente aí na internet, coloca lá no Google, né? Dá um Google e procura gasto calórico basal, eles vão te pedir algumas informações, você já vai ter essa informação aí para você. A gente tem também o gasto térmico dos alimentos, então em torno das calorias que você consome, algo em torno de 10% vai ser o gasto térmico dos alimentos. Isso a gente soma também, né, dentro desse gasto total que você tem num dia. E também a gente tem o gasto das atividades físicas. E o que normalmente a gente faz? A gente faz essa conta da semana inteira, então digamos que você treine lá 4 vezes na semana. A gente faz a conta e joga fracionado ao longo dos 7 dias da semana e a gente joga essa redução de calorias lá fracionada a esses 7 dias. E daí você pode me perguntar assim, professor, beleza, eu entendi. Só que é muito difícil de eu pegar e seguir a dieta 100% todos os dias, manter esse déficit calórico, sei lá, 1.700 calorias, 1.500 calorias que eu vou ter que consumir. Tem alguns dias que eu dou uma escapadinha e tá tudo bem. A gente tem, inclusive, estudos que mostram que o que a gente chama de refeed ou refeição livre é algo interessante a ser feito. O meu exemplo, né? Eu na minha dieta eu tenho uma refeição livre. Isso é algo bom. Esses estudos que mostram sobre o refeed, sobre a refeição livre, eles comparam pessoas que fazem uma refeição livre, e eu tô falando refeição livre, não é dia livre, tá? Fazem uma refeição livre com pessoas que somente mantêm o mesmo déficit calórico todos os dias. E eles perceberam que essas pessoas que fizeram 1 a 2 refeições livres ao longo da semana, é claro que não é aquele negócio assim para você comer 3 pacotes de Doritos e umas traquinas. É algo que você vai falar, putz, eu quero comer um sushizinho hoje. Beleza, você pode ir lá tranquilamente comer esse sushizinho. Então essas pessoas que foram lá e comeram o sushizinho 1 vez na semana, ou 2 vezes no máximo na semana, elas tiveram, além de uma perda de gordura maior, por mais que o peso perdido não foi maior que as pessoas que seguiram 100% a dieta, mas a perda de gordura foi maior e elas tiveram um maior resultado em ganho de massa muscular. Ou seja, não tem problema nenhum você ir lá e dar uma fugidinha de vez em quando, desde que isso não seja uma rotina. O que eu preciso de você? Eu preciso que você pegue e faça de 80% a 90% da sua dieta e do seu treino. Né? Eu não preciso que você vá lá e seja um atleta. Eu até nem recomendo que você coma 100% das coisas que estão ali prescritas. Né? Somente atletas devem fazer isso, ou pessoas que realmente estão muito obcecadas. Mas você pode curtir a sua vida, sair num happy hour, aproveitar um pouquinho. Tá? Desde que você continue fazendo nos outros dias aqueles 80% a 90%. Isso não pode virar uma rotina. Tá? Então você pode ficar bem tranquilo, você vai poder aproveitar a sua vida também ao mesmo tempo que você faz dieta e que você treina. Mas, como você sabe, nem tudo são somente calorias, né?
Eu estou falando aqui para vocês 2.000 calorias, 3.000 calorias, tanto de déficit, mas você sabe que a gente tem, né, nessas calorias, a gente tem proteína, que tem uma quantidade de calorias, a gente tem os carboidratos e a gente tem as gorduras. Isso aqui vão te dar o aporte calórico do seu dia. E antes de mais nada, deixa eu te falar, o carboidrato ele não te engorda, tá? O que vai te engordar é ter essas calorias aqui excedendo no seu dia. Então, se você comeu carboidrato, proteína ou gordura, o que for, você vai engordar se estiver excedendo calorias. Só que é o seguinte, se você quer emagrecer, né, perdendo gordura, talvez até mesmo ganhando massa muscular, a gente precisa de um bom fracionamento do carboidrato, proteína e gordura. Como que a gente faz isso? A gente começa pelas proteínas. Como que a gente faz para a gente saber quantas proteínas a gente tem que consumir no nosso dia? A gente deve consumir algo em torno, né, para atingir esses resultados que eu estou falando para vocês, para você perder gordura e manter a massa muscular ou até mesmo ganhar massa muscular. A gente deve consumir algo em torno de 2 a 3 gramas de proteína por quilo corporal. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos vai consumir algo em torno ali de 140, 160 gramas. Depois que eu parei a faculdade de computação, eu odeio fazer conta de cabeça. Vai ser algo em torno de 140 a 160 gramas de proteína num dia. Só que é o seguinte, né? Eu não estou falando que você vai comer 140 gramas de frango num dia. Tá? E é por isso que boa parte das mulheres acabam confundindo e até mesmo tendo um aporte proteico muito baixo no dia. O que eu estou falando é que você deve consumir gramas de proteína. Vou te dar um exemplo. Num 100 gramas de frango, a depender ali do preparo que você faz, vai ter algo em torno ali de 28 a 30 gramas de proteína. Ou seja, você deve comer algo em torno de 140 gramas de proteína fracionado nesses alimentos. Pode ser frango, pode ser uma outra carne que você gosta, até mesmo é muito bacana utilizar do whey protein para mulheres, se você não está conseguindo ter esse aporte proteico que você necessita num dia. Então, a gente pode jogar de outras formas, mas eu preciso que você bata essa quantidade de proteínas. É isso que a gente fala, né? Bater a meta de proteínas. Mas, além das proteínas, a gente tem os carboidratos. E não sei se você já ouviu falar naquele dieta flexível. E até mesmo eu acho muito interessante para algumas pessoas, mas para a maior parte das pessoas não tão interessante assim. Porque o que acontece? Na dieta flexível, as pessoas vão lá e comem o que elas quiserem e vão somente jogando no aplicativo para saber as calorias e até mesmo às vezes fracionam os macronutrientes, né, a gordura, proteína e carboidrato no dia, fazem certo. Só que qual que é o problema? Quando a gente está num processo de definição e emagrecimento, vou dar um exemplo, eu fui lá e quis comer 2 bombons, né? Esses bombons vão ter o que a gente chama de uma densidade calórica muito alta. O que é uma densidade calórica? Eles têm uma quantidade muito grande de carboidratos em aquelas gramas ali que tem ali. Tá? Então o que isso significa? Significa que eu estou comendo muito carboidrato por mais que não me satisfaça. Tá? Então, se eu pegasse a mesma quantidade de carboidratos que tem 2 bombons e fosse colocar num arroz, né, eu encheria o meu prato de arroz e provavelmente eu teria dificuldade de comer todos aqueles carboidratos ali. E é por isso que a gente fala, para você tentar ter uma dieta o mais limpa possível, tá? Comendo carboidratos realmente bons. O problema não é o carboidrato, o problema é a escolha deles. Uma outra questão é o seguinte, quando a gente come um doce, a gente tem o que a gente fala que é um pico de insulina muito alto. E esse pico de insulina muito alto, ele vai também ter uma queda muito alta da insulina. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você tenha fome muito rápido. Então, se você perceber, né, digamos que você foi lá, comeu um bombom, né, por mais que ele tenha uma quantidade de energia que deveria te satisfazer, após alguns minutos você já está com fome de novo. Agora, se eu for lá e comer, não precisa ser um arroz, né? Pode ser, sei lá, uma batata doce, ou até mesmo, esquece esses alimentos comumente aí. Ou então, por exemplo, uma batata, né? Se a gente fosse comer aquela mesma quantidade de batata de carboidratos que tem no bombom, fosse substituir pelos carboidratos da batata, a gente teria uma quantidade ali que a gente fica satisfeito, né? A gente não sente fome e, além disso, a gente vai conseguir prolongar o quando a gente vai precisar comer. Então, se eu fosse lá e comesse um bombom, depois de 20 minutos eu consigo ter fome de novo, eu consigo não, né? Eu tenho fome de novo, com uma batata é bem provável que vai demorar mais tempo, em torno de 2, 3 horas, para você voltar a sentir essa fome. Então por isso que eu não gosto tanto dessas dietas flexíveis, a ponto de você comer tudo o que você quer aí. Tá, mas qual que é a quantidade de carboidratos que eu tenho que consumir num dia? E como eu falei antes para vocês, o carboidrato, ele não é vilão, tá? Ele não vai engordar vocês.
Inclusive, se você deseja manter a massa muscular no processo de emagrecimento, eu preciso que você coma carboidratos. Tá? Por quê? Carboidratos ele vai segurar a sua massa muscular. Como que isso acontece? Quando eu começo a reduzir calorias, o nosso corpo ele começa a tirar o carboidrato, ele começa a transformar energia através do nosso músculo. Ou seja, ele suga, como se ele fizesse isso, né? Ele suga do nosso músculo para que ele transforme o músculo em energia. Só que a gente não quer perder músculo, a gente quer manter a massa muscular. E é nesse momento que a gente joga o carboidrato, para que ele supra essa necessidade de energia sem que a gente precise remover músculo para que a gente tenha energia para fazer as atividades do dia a dia. Então o carboidrato ele é essencial. Qual que é a quantidade que a gente vai colocar de carboidratos aqui? Em torno de 2 a 5 gramas por quilo corporal. Como eu disse para vocês, isso vai depender da idade da pessoa, vai depender da quantidade de massa muscular que você já tem no seu corpo, até mesmo do seu peso. Tudo isso vai influenciar para a escolha da quantidade correta de quanto carboidrato eu vou jogar ali. Então, como você vai ganhar definição? Você vai emagrecer perdendo apenas gordura, mantendo a massa muscular e até mesmo ganhando massa muscular. Fazendo tudo isso que eu te falei aqui. A primeira coisa, sem ter medo de carboidrato, fazendo um déficit calórico moderado e não se matando lá na academia e fazer exercícios aeróbios. Lembra daquelas regras que eu falei para vocês lá na aula 1? Você lembra que eu falei sobre amplitude, eu falei sobre técnica, eu falei sobre carga, esforço inteligente? Tudo isso é aplicado para a musculação. É claro que o aeróbio é muito importante para um processo de emagrecimento, né, quando a gente tem disponibilidade, mas o foco vai ser dieta e musculação. Eu tenho certeza que se você aplicar essas duas aulas aqui sobre as 4 regras que você precisa para ter resultado na musculação com os treinos, essas regrinhas aqui que eu te passei em relação à dieta, você vai ter muitos resultados e vai atingir o shape que você tanto deseja ainda esse ano. Eu quero te fazer um convite. A próxima aula a gente vai falar sobre mentalidade. E o porquê que eu estou falando isso? Tem um autor que ele fala que não adianta nada a gente ter os melhores treinadores do mundo, né, quando a gente não executa. E para a execução não é tão simples quanto parece. Por mais que vocês entenderam tudo que eu estou te falando aqui, vocês já sabem a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, como fazer um treino bom, como se esforçar no treino, de nada adianta se você desistir no meio do caminho. E é para isso que eu estou te convidando para a nossa próxima aula, que é sobre mentalidade.